A importância do conselho escolar. Esse é o tema do vídeo de hoje. Aproveita, se não se inscreveu no nosso canal, se inscreve agora, deixa seu like, deixa seu comentário. Vamos lá? É importante lembrar que o conselho escolar é um órgão, um organismo colegiado, que é constituído por representação da comunidade local, da comunidade escolar, pode ter pessoas também da sociedade civil. Esse organismo, ele faz toda a diferença dentro da escola. Às vezes a gente não entende a potência do conselho escolar, a gente não entende muito bem a importância dele, justamente por desconhecer, justamente por não entender como é que funciona. Inclusive, as pessoas vêm para participar do conselho, ser membro do conselho, e fica meio sem entender, porque esse convite muitas vezes não é explicado, não há uma formação continuada. Se toda a equipe gestora soubesse da importância do conselho escolar, seria uma das primeiras ações que essa equipe realizaria. E eu estou aqui justamente para mostrar essa importância para vocês. Lembrando que, enquanto sistema de educação, eu vou falar agora aqui do Brasil, nós temos basicamente 4 conselhos relacionados em especial ao conselho de educação que a gente fala, que a gente também tem conselho de alimentação, conselho do Fundeb, mas eu vou falar sobre os conselhos de educação. A gente tem o Conselho Nacional de Educação, nós temos o Conselho Estadual de cada estado, e nós temos o Conselho Municipal de cada município, e tem o Conselho Escolar de cada escola. Em termos de importância, de funções, eles têm a mesma condição. O que muda é a dimensão. Mas é importante lembrar que esses conselhos, eles vêm cada vez mais para contribuir e fortalecer a educação. No caso da escola, que é o tema do vídeo de hoje, a gente precisa entender que ele dá um apoio enorme à escola. Por que o nome conselho? Porque justamente vem para aconselhar, orientar e, a partir daí, desdobrar as demais funções. Inclusive, o Ministério da Educação já fez por um tempo formação continuada, disponibilizou os caderninhos coloridos sobre o conselho escolar, está lá, inclusive, no portal. E dentro desses cadernos tem o passo a passo do que é o conselho, como constrói, como compõe. E a gente entendendo tudo isso, fica ainda mais fácil entender a importância. Agora, é importante lembrar das funções do conselho. Todo conselho ele tem funções. O Conselho Nacional, o Estadual, o Municipal e o Escolar. E as funções são praticamente as mesmas, só muda a dimensão. Então, a função consultiva, que é o que eu acabei de falar, é aquela função que aconselha, que orienta, que você consulta o conselho para poder gerar uma possível tomada de decisão. A função deliberativa, que examina a situação. Pense aí, uma equipe gestora ter um organismo na escola com suas representatividades, onde examina a situação com a gestão. Olha como isso ajuda a equipe gestora, em especial o gestor. E isso é entender de gestão compartilhada e de gestão democrática. Outra função do conselho, fiscalizadora. Pense aí, você, gestor escolar, tem um conselho onde vai fiscalizar algumas situações e que você nem precisa, muitas vezes, estar fazendo enfrentamentos, se expondo, porque o conselho já está fazendo isso aí. Outra coisa importante é a função mobilizadora, que é a que promove, estimula. Muitas vezes a escola está ali apática, tem coisas para fazer e ninguém toma a frente para fazer, inclusive o próprio gestor. E aí vem o conselho e mobiliza. E a função executora, que é de fato executar aquilo que ficou decidido. Com essas funções, o conselho composto, a escola, inclusive, ela fica como apoiada, ela fica muito mais forte e ela se previne de uma série de situações. Como, por exemplo, todo conselho deve ter, no mínimo, uma reunião ordinária por mês. Pode ter várias extraordinárias, mas ordinária uma vez no mês. Nessa reunião deve ter pauta e ali deve ser, inclusive, trazida as situações da escola, acontecer a tomada de decisão e, o mais importante, a aprovação daquilo que foi decidido. Essa aprovação, ela fica em ata, com todos os membros assinando, né? Tem os membros, tem os suplentes, o membro tem vez e voto, o suplente tem voz. Caso o membro
ele não esteja, aí o suplente pode votar. E aí os membros, eles precisam entender esse movimento. É um trabalho voluntário, mas é um trabalho a serviço da escola, da proposta da escola. E aí o que acontece? A maioria das situações sendo resolvidas pelo conselho, a gente tem um respaldo político, no sentido político da ação. A gente tem, inclusive, um respaldo judicial, se preciso for. Eu vou contar para vocês aqui, são muitos casos que envolvem o conselho, mas eu vou contar um aqui para vocês. Teve uma escola, em um determinado município aqui do Brasil, que quis sair do padrão da cor da escola, porque geralmente os municípios têm padrão de cor com as escolas, né? As escolas são azul e branca, verde e branca, enfim. E aí essa escola quis sair do padrão, a qual gostaria que os estudantes pintassem as paredes da escola com desenhos, com pinturas, e aí levou essa situação para o conselho aprovou e assim foi feito. Quando houve o órgão da educação para fiscalizar, a escola estava fora do padrão. E aí gerou questões judiciais, chegou até a promotoria. E a promotoria deu ganho favorável à escola, porque foi uma decisão do conselho. Para vocês verem como a importância do conselho na aprovação a partir das tomadas de decisões. Isso eu estou falando de escola pública. A escola particular, muitas vezes, vai adotar o material didático, não comunica à comunidade. Muitas vezes precisa tomar uma atitude sobre um estudante especial, que ele tem um transtorno e ele não consegue ficar em determinada turma e ele precisa ir às vezes por turno oposto e aquela situação está acontecendo na escola. Leva isso para o conselho analisa, aprova, sai em ata e fica muito mais fácil para as pessoas entenderem. Porque quando um pai ele rejeita um material didático por algum motivo, ou porque não gostou, ou porque está caro, na hora que o conselho aprova, ele se sente representado, porque tinha famílias ali representadas no conselho. Inclusive, ele ouve mais a família que estava ali representada do que a própria gestão, porque ele está ali representado. Então, o conselho escolar, ele precisa ser atuante, tanto na escola pública quanto na escola particular. E é um ledo engano, uma gestão de escola particular, achar que o conselho vai mandar, achar que o conselho vai achar que a escola é dele, não é isso. Porque há um regimento, todo conselho escolar tem um regimento. E nas reuniões, seja ordinárias ou extraordinárias, precisa se seguir o regimento. Então, dentro da escola pública tem um regimento e dentro da escola particular. O conselho, ele caminha até ali o que o regimento está sendo colocado. Mas o maior ganho de um regimento para um conselho escolar é justamente regular todo o andamento do conselho. E aí essa escola fica muito mais respaldada, a gestão fica muito mais respaldada. Porque não foi uma decisão da diretora, não foi uma decisão do diretor, foi uma decisão desse órgão que é colegiado. Eu sempre oriento as escolas, seja ela pública ou particular, que uma das primeiras ações dentro da gestão é compor o conselho. E o conselho, ele pode acontecer essa composição a partir de uma eleição ou a partir de uma assembleia. Esses membros, eles são eleitos. Se for na assembleia, eles são apresentados, eles tomam posse e há pelo menos um biênio para que a gestão do conselho aconteça. Todo diretor, ele já é membro nato, então ele nem passa por eleição, seja uma eleição mesmo, como tem que ser com voto e tudo, ou seja, na eleição da Assembleia. Ele pode ser o presidente do conselho ou não. Eu sempre oriento que ele seja, principalmente da escola particular, para poder estar cada vez mais seguindo o regimento e a proposta de regimento do conselho escolar. Olha, na pandemia, o conselho estadual, inclusive aqui da Bahia, fez uma série de orientações com resoluções. E muitas das orientações dentro das resoluções tinha lá que a escola precisava convocar o conselho escolar para tomar determinadas decisões e gerar atos. E muitas escolas não tinham, não foram poucas não tinham. Tivemos que fazer um conselho equivalente. Algumas ainda conseguiram constituir o seu conselho e perceberam ao final de toda a demanda que foi entregue, os relatórios, o quanto que o conselho ajudou e o quanto que foi importante essa tomada de decisão coletiva. Que essa escola seja cada vez mais orientada e as tomadas de decisões sejam a partir da discussão no conselho e aprovadas pelo conselho escolar. Se você chegou até o final desse vídeo, é porque você gostou, então curte, deixa seu comentário, deixa seu like, compõe logo o seu conselho. Se precisar de ajuda, estou aqui. Eu tenho uma experiência muito bacana também com o conselho escolar. E até o próximo vídeo. Beijo!